Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Fred Rohagen, CEO da MapLink. Bem-vindo a todos à 7ª Conferência Global Parar. Temos hoje uma mesa super interessante com o Carlos Mira e o Rodrigo Zacarias, Carlos Mira do Truckpad e o Rodrigo Zacarias da Profrotas. E o nosso tema de hoje é Insights para gestores que lidam também com caminhões, né? Então, um tema super bacana e, obviamente, falando de caminhões aí, que é o que movimenta o Brasil. Bom, vamos lá. 36% das frotas no Brasil são mistas, né? O que isso quer dizer? Como é que isso impacta na realidade dos nossos negócios? E eu vou começar a gente falando desse tema, né, com ninguém menos do que o Carlos Mira, fundador do Truckpad, logística no DNA, e isso é verdade mesmo, né? Porque para os que conhecem a história do Mira, o Mira vem de uma família de empreendedores da logística, e que em 2012, 2013 resolveu mudar para o outro lado da mesa, virou um empreendedor para trazer a tecnologia para o mundo da logística e, mais do que ninguém, conseguiu ser super bem sucedido, está aí com o projeto do Truckpad, que é um fenômeno. Mira, vamos lá, eu tenho aqui uma pergunta legal para você, queria saber como é que você vai me contar isso aqui. Como você avalia o ritmo da digitalização das operações logísticas no Brasil? E, obviamente, antes de você começar, por favor, se apresenta para quem não te conhece, que eu não sei se tem alguém que não te conheça, mas vamos lá, conta para a gente. Bacana, Fred Rohagen, muito obrigado pelo convite, em especial o pessoal do Instituto Parar, parabenizando também a 7ª Conferência Global da Parar, que é um evento que a comunidade de logística e transporte ansia toda a época, então, e é um conteúdo super rico e a gente fica muito feliz de saber que essa programação agora está na internet, sendo disponibilizada para todos os executivos de logística e transportes espalhados por todo o país. Fred Rohagen, meu camarada, muito obrigado pela apresentação, um pouquinho de exagero, mas de qualquer forma tem um fundinho também de verdade. Não é? O Fred mencionou, eu sou fundador e CEO do Truckpad, que vem a ser o primeiro aplicativo de cargas para caminhoneiro do Brasil, e muito possivelmente também do mundo, né? E o Fred também mencionou, eu trabalho no setor já há 35 anos, eu fui presidente executivo de grandes corporações do setor, empresas que eram da minha família, e mais recentemente entre aspas, né, a partir de 2012, eu empreendo como empreendedor digital com esse Truckpad, que é uma startup premiada no Vale do Silício, recebemos investimentos de grandes corporações aqui no Brasil, parceira desde sempre da MapLink. Aliás, nunca deixo de agradecer o Fred lá no princípio do Truckpad ter apoiado a gente com a questão de mapa, roteirização, essencial para que a gente pudesse acontecer. Bom, isso colocado, vamos para a resposta. O Fred me perguntou como é que eu avalio o ritmo da digitalização das operações logísticas do Brasil. Mas veja, e falando um pouco do início da operação do Truckpad. Obviamente, no último ano, a gente sentiu o impacto da pandemia. E a pandemia acelerou, de fato, a adoção das tecnologias digitais nas estradas, né, nas transportadoras, nos operadores logísticos em geral. Obviamente, numa série de outros setores da economia nacional também, a pandemia acelerou a adoção de tecnologia, principalmente das tecnologias digitais. Não seria diferente na logística e transporte rodoviário de cargas, e aí quando a gente fala de caminhões, que é o tema aqui do nosso painel. Porque senão, veja, a tecnologia ela é usada pelas empresas não quando a tecnologia fica pronta, mas quando os seus executivos têm disposição para implantar uma nova tecnologia. Quem trabalha com tecnologia sabe o que eu estou falando. Né? A tecnologia muitas vezes está à disposição, mas o executivo diz, olha, eu não tenho tempo para implantar esse novo processo, eu já estou acostumado com aquela tecnologia que eu tenho, então, poxa, eu já tenho bons resultados aí, e me sinto confortável em implantar uma nova tecnologia. Né? Isso acontece o tempo todo. A adoção de novas tecnologias para o executivo que tem que estar ali no dia a dia operando, ela é complicada, porque o cara tem que ou ter uma outra equipe para implantar uma nova tecnologia, ou ele tem que abrir mão de fazer o seu dia a dia para trazer novas rotinas. Então, sempre é uma luta constante quando se fala de implementação, principalmente de tecnologias novas, né, ou digitais, como a gente pode falar. E, nesse contexto, quando a gente fala de digitalização, a gente fala muito dos smartphones, muito desses aparatos que são baseados em
em redes sociais, em comunicação via telefonia celular e com dados basicamente armazenados na nuvem. E se a gente considerar essas três alternativas, raras são as companhias denominadas grandes, não é? Que lá em 2015, 2020, raras eram as companhias que liberavam, inclusive, o executivo de usar o seu telefone celular, o seu aparato, que era tido como pessoal, para operações da companhia. Existiam liabilities aí. Né? Dizer assim, não, eu não quero ter um passivo contigo se você usar o seu número de telefone, ou a sua linha, ou o seu plano de dados e outra. Onde estão guardadas essas informações? Para quem é do ramo de internet vai dar risada do que eu estou falando, mas as grandes corporações, até 2015, até 2010, então nem se fala, eles tinham um horror, ojeriza as informações que estavam na nuvem. Que não, as informações, por serem estratégicas no setor de logística e transportes, eram guardadas nos seus data rooms, né, nos seus centros de processamento de dados, e de lá não saía. Então era uma complicação. Né? Então, nós tínhamos aparatos que eram considerados pessoais, que não podiam ser usados em benefício da companhia, comunicação via internet, e que, de novo, deveria ser feita através dos planos de dados dos telefones celulares pessoais, que tinham uma liability, né? E computação na nuvem. São os três temas essenciais para quando a gente fala de digitalização. Né? E agora, essa mudança foi... A tecnologia que sempre existiu, a gente pode dizer que a partir de 2010 essa tecnologia estava à disposição, e raras eram as companhias de logística e transportes que se aproveitavam disso. O 3G, o 4G acelerou, o custo dos dispositivos móveis também, quando caiu, acelerou essa digitalização, né? A computação na nuvem baixou absurdamente o custo de processamento de dados e a guarda de grandes volumes de informações, né, para as grandes corporações que começaram a enxergar, e a gente pode ver que então, o ritmo de digitalização nos últimos anos ele cresceu em aceleração exponencial. Por quê? As companhias ficaram mais confortáveis em liberarem os seus executivos a usarem os dispositivos móveis, né, os celulares, entenderam que os dispositivos móveis eram ferramentas essenciais de trabalho, principalmente esses executivos de logística e transporte, onde comunicação é essencial, né, e a atualização em tempo real é uma coisa imprescindível, né, e a computação na nuvem veio para ficar. E hoje a gente, de novo, quem trabalha com tecnologia vai dar risada, mas, de novo, raras eram as companhias que falavam que isso era um status quo em 2010, 2015. Hoje, a gente não trata mais disso. Significa que o ritmo foi bastante acelerado, e aí, para colocar uma cereja no bolo, veio a pandemia, que praticamente proibiu as pessoas de terem contatos pessoais e físicos, né, com seus provedores de transporte, com seus provedores de logística, obrigando essas companhias a fazerem contato, fazerem negócios de uma forma remota. E aí sim, baseando toda a sua operação em cima das três coisas que eles tinham algeriza no passado. Né? Dispositivos móveis, comunicação via internet e computação na nuvem. Então eu digo que hoje o ritmo da digitalização é super acelerado, não há nenhuma corporação, nenhum executivo que trabalha com logística e transporte que se furtar o direito de usar essas ferramentas. Né? Isso faz com que a gente tenha hoje, estamos na crista da onda. Nunca se usou tanto uma tecnologia digital nas operações do Brasil de logística e transporte como estamos usando hoje nos anos 2020 e 2021, Fred. Legal, não, totalmente de acordo. Eu acho que um ponto super interessante que o Mira traz aqui é a questão da tecnologia. Nem sempre é a tecnologia que tem que estar pronta, é quem está do outro lado está disposto a usar. Eu uso o exemplo da MapLink, é um exemplo clássico disso. A MapLink é uma empresa que completa 21 anos esse ano. Isso quer dizer que a gente, desde os primórdios, lá desde o começo, a gente já oferecia roteirização otimizada, obviamente com menos capacidades do que a gente tem hoje, mas em 2000. Mas as empresas não estavam dispostas a comprar isso. Né? Então você falava, mostrava para o cara, peraí, por que eu preciso de um sistema se eu tenho um cara aqui que olha aqui no mapa, esse cara conhece tudo. Você vai vir aqui e tirar... Não, de jeito nenhum. O mapa aqui ninguém sabe mais do que eu. Né? Então eu acho que a questão de como o outro lado da mesa é que, na verdade, vai ditar esse ritmo. E o que aconteceu, acho que com a pandemia, e a gente já vai pegar um gancho bom para a gente falar com o Rodrigo, que foi essa questão da obrigatoriedade de você ter que adotar algumas tecnologias, e também a questão da questão da mobilidade, que também, com certeza, foi muito, muito importante para o que está acontecendo hoje. E aí o Rodrigo, né, que é o Rodrigo Zacarias da Profrotos, que está envolvido
com uma parte da cadeia fundamental, que é para que tudo isso que a gente está falando aqui, tanto para os caminhoneiros que estão lá conectados na plataforma do Mira, ou com as empresas que usam as tecnologias da MapLink para roteirização e para otimização, que é a questão de abastecimento, né? A questão do combustível, que pelo que eu estou lendo aqui, essa informação, obviamente que é uma coisa que eu imaginava, mas hoje pode chegar, o consumo de combustível pode chegar a 50% de todas as despesas de uma empresa que usa o transporte via modal caminhão ou carro. Então isso é uma loucura, é uma coisa maluca, né? E eu queria pegar esse gancho também, Rodrigo, e trazer para você a seguinte pergunta, né? Quais as soluções existem hoje disponíveis para auxiliar a redução de custos, no aumento da produtividade e na garantia de segurança nas estradas? Mas, obviamente, antes disso, conta um pouquinho para a gente quem é você, o Rodrigo, e conta para a gente da Profrotas, que com certeza surfou muito com essa questão da tecnologia, como o Mira trouxe agora para a gente agora há pouco. Vai lá. Isso aí, Fred. Obrigado pela apresentação. Sou o Rodrigo Zacarias, sou Head de Marketing aqui do Profrotas. É a primeira startup aqui do Grupo Ultra, né, que tem a Ipiranga como a grande empresa aqui do grupo, né? A gente tem a Ultragás, a Ultracargo, a Oxiteno, mas a gente, na verdade, em 2016, a gente começou a pensar justamente nesse tema, né? Primeiro, queria agradecer ao Ricardo, à Giovana, pelo convite de estar aqui representando aqui o Profrotas e a Ipiranga. Bom, esse tema, na verdade, eu vou ser bem sincero, há 10 anos atrás, quando eu entrei na Ipiranga, eu já pensava nisso, né? Pô, o motorista, o caminhoneiro, esse cara está usando smartphone, né? E assim, estamos falando de 10 anos atrás e realmente era uma mudança, uma quebra de paradigma. E é engraçado esse gancho que você falou, né? O cara que sabia todas as rotas, que sabia exatamente os lugares, ou seja, esse é o cara que negociava o preço com os postos. Ele sabia todos os lugares, exatamente onde negociar, tinha relacionamento de 20 anos com o revendedor. Só que isso era uma forma muito arcaica e burocrática, né, de fazer negócio. E a gente quis trazer para esse mercado, né, não só a tecnologia, porque a questão de ser o primeiro aplicativo de gestão de abastecimento, né, do Brasil, o Profrotas traz uma questão de antifraude também para todo esse ecossistema. E você só consegue fazer isso sendo digital, porque quando você avalia, né, as soluções até então existentes, esse mercado, o de logística, com certeza cresceu de uma forma acelerada, mas o mercado de gestão de abastecimento, de fato, ele ficou um pouco amarrado em cartões e equipamentos nos últimos 20, 25 anos. E a gente quis trazer essa novidade para o mercado, mas primeiro a gente quis entender qual era a experiência que o usuário teria, e a gente viu que mais de 90% dos motoristas já usavam o smartphone. Geralmente a gente fazia uma pesquisa na Ipiranga para entender, cara, o que esse cara necessita num posto de rodovia? Aí ele estava lá, banheiro com limpo, comida de qualidade, segurança. Hoje em dia, a primeira coisa que ele fala é o Wi-Fi. Então, ele sai da boleia já querendo conectar lá no WhatsApp, no Facebook. E a gente viu que esse cara começou a utilizar o smartphone para fins profissionais também. Então, você imagina empresas, grandes embarcadores como a Ambev, P&G, começaram a demandar dos contratados deles, tanto empresas transportadoras quanto autônomos, que eles utilizassem o smartphone para o controle da carga e da jornada, exatamente para saber onde vai chegar, quando vai chegar, se ele teve algum problema no meio do caminho. E a gente entrou justamente com o apoio, claro, da Ipiranga, de todos os serviços que a gente presta nos postos de rodovia, uma solução bem simples, ágil, onde ele em menos de 1 minuto consegue gerar um código, fazer o pagamento lá na ponta. Existem alguns features bem interessantes de antifraude em relação à geolocalização do motorista, integração com telemetria, mas tem um ponto, né, que você perguntou em relação à redução e otimização do custo, né? Realmente, cara, a gente, em 2016, quando eu iniciei o projeto, a gente falava de um custo de 35% a 40%, onde o diesel já pesava bastante para a transportadora, só perdia ali para pessoas. Hoje está pau a pau ali com pessoas, né, 40%, 45%, e com as últimas altas a gente vê que existe uma demanda gigante ali por uma negociação melhor de preço. Só que o que a gente enxergou? As soluções que existiam no mercado, elas acabavam onerando o revendedor, né? A gente sempre olha o lado ali do frotista, do caminhoneiro, mas dando um passo atrás, esse revendedor também, quando ele assume uma solução de gestão de frota, ou um cartão ou equipamento, essa solução geralmente é uma solução quase que uma gestão financeira, e ela ganha dinheiro cobrando uma taxa do revendedor. Essas taxas eram muito altas, era quase uma sociedade para esse cara. O que ele fazia? Ele repassava para o preço do diesel. Então, quando a gente vê a penetração de empresas que realmente utilizam uma gestão de frota terceira, né, não faz lá no papelzinho, no analista ali de frota, é uma penetração muito baixa, de 20% a 25%.
e a gente viu um espaço enorme para a gente entrar de uma outra forma nesse mercado. A gente entrou com taxas muito agressivas, mas não só pela entrada no mercado, mas pela força da distribuidora também, de angariar volumes novos para a companhia, e a gente ganhou uma escala muito rápida. Então, a gente conseguiu trazer uma redução de custo para esse frotista, utilizando a nossa solução, trouxemos uma digitalização do processo dele, desde a ponta, né, até as informações em tempo real para a empresa, e acho que a gente vem conseguindo crescer, e tudo que a gente ali no primeiro ano se assustou em relação a será que esse cara vai usar o celular? Como é que vai ser essa experiência do usuário? Hoje em dia está muito mais fluido e a gente está indo para o terceiro ano de operação com grandes clientes. Legal. Eu acho também que tem sempre a questão de, voltando nessa história de o lado da mesa que enxerga a tecnologia, o Grupo Ultra está olhando para isso já faz muito tempo, a MapLink é um grande parceiro da Ipiranga com o projeto da Rodorrede. Então, lá atrás já existia o interesse da Ipiranga em criar a roteirização para mostrar a posse de abastecimento para os seus clientes. Então, eu acho que também tem essa questão do grupo que está inserido, olhar para essa questão da tecnologia de uma maneira, com outro olhar, né? E é um investimento, né? Com certeza, é isso que você estava falando, há 5 anos atrás, que o cara queria saber se tinha restaurante e se estava limpo o banheiro, mas 3 anos para frente, é justamente a mobilidade, o Wi-Fi, que é o canal, o que viabiliza a plataforma de vocês. Não, super interessante. E eu queria aproveitar esse gancho, inclusive, para falar com o Mira sobre a seguinte questão, Mira. A gente tem 2 pontos aqui interessantes. Você acha que a infraestrutura brasileira está preparada para a questão de frotas conectadas, né? Porque, afinal, de uma forma ou de outra, o que a gente está falando aqui são de formas de conectar as frotas, né? Então, e junto com essa pergunta, eu engato a questão da questão do 5G e do IoT, né? Do Internet das Coisas. A infraestrutura brasileira, junto com chegada de IoT e 5G, isso pode mudar alguma coisa nessa brincadeira, nesse jogo da logística e de uso de tecnologias? Como é que o Truckpad está vendo isso? Como é que vocês enxergam isso daqui para frente? Bom, tecnicamente, a gente trata de logística como administração de 2 fluxos, o fluxo de material e o fluxo de informações, o fluxo físico e o fluxo lógico. Enquanto não existir o teletransporte do Spock e dos amigos deles lá, a gente vai ter que contar com o fluxo físico da forma que a gente conhece hoje, né? A mercadoria sendo transportada aí através dos seus modais, no Brasil, muito possivelmente pela rodovia, por 1.000, 1.500 quilômetros, 2.000 quilômetros, e vai chegar daqui 5, 10, até 20 dias, né? Saindo de Porto Alegre para chegar em Manaus, leva 20 dias. Então, o fluxo físico, vamos continuar obedecendo aí, até o teletransporte obedecendo a via física, né? O snail mail. Mas a via lógica, né? O fluxo lógico das informações, ela tomou proporção e importância astronômica. Porque no passado, como você sabia que a mercadoria tinha esse fluxo físico todo para seguir, você acabava até sendo cordato e dizendo, bom, eu comprei uma mercadoria, deve demorar uns 20 dias para chegar, então lá no 21º dia que eu vou ligar para o remetente para saber onde está a minha mercadoria. Mas isso lá atrás. Hoje, o consumo de informações, né, o consumo da via lógica de um produto que está sendo comercializado, né, para nós como consumidores, o consumo é gigante, porque assim que você compra, você já quer saber a previsão de entrega. Assim que você sabe da previsão de entrega, você quer alterar a previsão de entrega, você quer dar janelas de oportunidade, janelas de ocasiões para você receber e criar a chamada conveniência para o consumidor. Né? Nós, como consumidores, sabemos que a gente pode usar a tecnologia à nossa disposição para criar a nossa conveniência e nós, como executivos, temos que obedecer, né, o nível de serviço, o nível de exigência que está sendo pedido lá pelo nosso consumidor final. Então, a quantidade de informações que são trocadas nessa via lógica hoje é infinitamente maior do que aquilo que acontecia 10, 15 anos atrás, que hoje a gente, de novo, já compra e já quer saber, já está na transportadora, tem todo um fluxo, previsibilidade, não, eu não quero saber se vai chegar naquela semana, quero o dia exato, aliás, eu quero uma janela, porque eu vou deixar uma pessoa para receber, eu mesmo vou estar em casa, ou então vou colocar aquele produto numa linha de produção, não tem mais essa do tipo, um dia chega, não, eu quero exatamente com data e hora localizados aqui. Isso fez com que essa quantidade de informações que a gente foi demandando fez com que a infraestrutura fosse sendo criada.
E aí, veja, não é que a infraestrutura foi criada e a gente foi criando produtos em cima. Não é? O 5G só existe porque existia um consumo exorbitante de banda de internet, que alguém falasse, escuta, se a gente criar uma velocidade mais rápida, o pessoal vai consumir muito mais. E aí, veja, quando a gente fala de se a infraestrutura brasileira está preparada para a frota conectada, eu vou citar uma letra de uma banda chamada Yes, chamada Love Will, a música fala Love Will Find a Way, né? If you want it to. Quer dizer, cara, a infraestrutura brasileira, ela vai dar o jeito dela de atender essa demanda, que ela é natural, vai acontecer, esteja a infraestrutura preparada ou não. Porque nós, como consumidores, vamos usar cada vez mais o nosso aparato, a internet 5G já é uma realidade, e se as grandes corporações, o Estado não criar essa infraestrutura, muito possivelmente as startups vão criar. Aliás, o que não foi a revolução digital dos últimos 10, 5 anos se não tivesse sido as startups, né? Empresas surgindo, derrubando gigantes das telecomunicações, de uma série de outros setores da economia nacional e mundial, né? Que desafiaram e conquistaram ótimos espaços. Isso porque aquelas empresas que estavam com o status quo determinado diziam, não, isso é bobagem, isso eu não acredito, eu não vou criar essa infraestrutura. E a infraestrutura foi criada não por um grande empreendimento, mas por empreendimentos pequenos que foram desenhando modelos de negócios inovadores e disruptivos, né, com provas de conceitos que foram ganhando proporção. Então, o que eu estou dizendo? A infraestrutura brasileira hoje não está preparada para a frota conectada, mas alguma startup se apoderando dos dispositivos digitais, né, e nadando, né, e surfando nessa onda da 5G, vai fazer com que a frota esteja absolutamente conectada. Queira a infraestrutura da forma tradicional, como a gente conhecia, esteja preparada ou não. Porque remete-se muito à infraestrutura, à estrada, ao modelo físico, né, você ter pavimentação, ter postes e tal. E no mundo digital já não se considera mais isso como a infraestrutura da logística. Porque, de novo, é mais importante você ter uma informação da mercadoria do que você realmente ter a mercadoria na sua posse. Às vezes você nem quer a mercadoria, você só quer saber onde ela está, para precisar, inclusive, trocar de destino. Então, veja, a infraestrutura não está preparada, mas ela vai estar preparada quando for demandada. Love will find a way, diria o pessoal da banda Yes. Exatamente. Não, e essa questão do 5G, ela tem uma questão fundamental para acontecer, é que muito do que as pessoas falam das questões da conectividade, de conectividade de carros, de algum nível de veículo autônomo, você vai precisar ter uma cobertura muito boa desse tipo de tecnologia para que você possibilite, para que você tenha minimamente a segurança nisso. Mas uma coisa interessante também, Rodrigo, trazendo um pouquinho a conversa para o seu lado, é que quando a gente fala dessa questão de infraestrutura ou de evolução da tecnologia, no caso do negócio voltado como o de vocês, que está relacionado a combustível, acho que deve ter aí o elefante na sala sempre, que é a questão, obviamente, da migração dos veículos de combustão para elétrico, certo? De você sair de uma questão de diesel, gasolina, etanol, o que quer que seja, para uma questão de veículos elétricos, que são, obviamente, por algum lado, melhor para o meio ambiente ou não, né? Porque depende também de como é que essa energia elétrica está sendo produzida, mas esse não é o tema. Mas o ponto é, né, como é que vocês, né, enxergam para isso, olham para isso? E aí eu trago duas perguntas em uma, né, para você, que é o seguinte: primeiro, quais são as vantagens e desvantagens, eventualmente, de uma frota elétrica, né, ou que tenha parte dela elétrica, e também como é que você vê a adaptação da infraestrutura brasileira para receber esse tipo de frota que vai ser, por muitos anos ainda, híbrida, né? Parte dela elétrica, primeiro muito pequena, mas aí com o passar dos anos ganhando tamanho, mas uma não matando a outra, pelo menos eu acho que não na nossa existência aqui, né? Então trazendo um pouquinho para o lado para você, como é que vocês veem, né, dentro de um grupo que está muito relacionado com energia, ainda dependendo de um tipo de energia, ver a chegada dos veículos elétricos e, mais do que isso, como é que a Profrotas vai se inserir nesse caminho e também essa questão de como é que é a viabilidade de uma frota elétrica ou híbrida, né, para os negócios. Não sei se eu coloquei muita coisa numa pergunta só, mas se você quiser desmembrar aí, mas eu acho que o tema, ele
Você já viu por onde a gente vai, né? Sim, é muito relevante. Cara, está assim, tá muito quente, Fred. Assim, acho que de um ano para cá, a gente realmente esse assunto se tornou não só ali um modismo, né, mas algo prático. A gente já vê movimentos de grandes empresas ali fazendo já a compra de veículos elétricos, né? E a gente, quando a gente faz essa separação ali da pessoa física, por exemplo, hoje ainda não vou dizer que é um hobby, né? Você ainda tem um carro elétrico, mas ainda é um pouco uma ostentação em relação ao custo, né? Benefício de um carro a combustão. A Ipiranga já vem se preparando para isso desde 2016, com instalação de alguns recarregadores elétricos, né, em postos, mas a gente vê que a demanda vem aumentando. E a gente começou a olhar o B2B em relação a isso, né? E aí eu vou dividir aqui em dois temas, né? Você perguntou ali de vantagens e desvantagens. Quando a gente olha o B2B, a gente olha muito mais agora o last mile, né? São aqueles caminhões ali VUCs de entregas em grandes centros urbanos. Porque ainda existe uma discussão para grandes viagens, né? Se o carro vai ter essa autonomia, se realmente é a autonomia do elétrico, né? Se não é uma célula de hidrogênio ou outras, ou o próprio gás, né? É uma discussão um pouquinho mais complexa e acho que ela vai vir na sequência. Mas olhando ali para grandes centros urbanos e esse deslocamento ali de caminhões e last mile para os VUCs, né? Isso já está acontecendo. E eu acho que a grande vantagem aqui, e a Ipiranga não vai ficar fora disso, né, dessa migração, dessa transição de fonte energética, é justamente uma economia em relação ao combustível líquido, né? A energia é muito mais barata, e aí, claro, a gente vai conversar depois se a gente vai ter energia suficiente, questão de fonte renovável ou não, mas ela é mais em conta do que o combustível líquido. Ela traz zero emissão de poluentes nos centros urbanos, então tem uma informação muito interessante que a cada 10 doenças de centros urbanos, né, cada 10 mortes, na verdade, 3 são por doenças respiratórias. Então, quando você faz essa migração, tem uma questão de saúde pública nesse negócio também. Então, você começa a pensar também não só ali na tua economia, mas na sustentabilidade como um todo, né, em relação a pessoas. Além disso, né, tem uma questão interessante. Quando a gente fala de logística, a gente tem, por exemplo, em São Paulo, uma restrição, não só em São Paulo, mas nos grandes centros, mas uma restrição ali de caminhões passarem pela cidade em determinados horários. Isso por causa do ruído. Aqui é praticamente zero ruído. Então, você consegue fazer uma rota noturna e otimizar a tua logística em relação a isso. Então, tem algumas vantagens, as empresas já estão começando a se mexer. As desvantagens, que aí eu acho que a gente pode fazer ali do limão uma limonada, é o seguinte, é tudo muito novo, né? Quando você fala com um gestor de frota a combustão ali de diesel, por exemplo, ele ainda não tem muito uma ideia de que tipo de indicadores ele precisa, né? Tirando a questão da autonomia, que ele precisa saber qual é a autonomia desse caminhão, mas ele ainda precisa de mais indicadores de gestão para esse tipo de frota. E a gente está justamente nesse momento, em conjunto com a Ipiranga, né, você perguntou qual é o futuro ali do Profrota em relação a isso, montando uma gestão, né, a gente foi o primeiro aplicativo de gestão de abastecimento de líquido no Brasil, a gente quer ser exatamente, se posicionar como o primeiro aplicativo de gestão de frota elétrica também, mas numa pegada de consultoria, onde a gente vai pegar o cliente, co-criar com ele, porque, primeiro, provavelmente esse cara está instalando um recarregador dentro da garagem dele, vai fazer uma viagem que ele possa ir e voltar. Mas, por exemplo, só para você ter um exemplo, na Dutra hoje a gente consegue fazer uma viagem Rio-São Paulo sem nenhum tipo de abastecimento líquido. Não precisa de ser um veículo híbrido, você consegue ir com um veículo 100% elétrico Rio-São Paulo hoje nos postos da Ipiranga. Então, você consegue fazer isso. O que a gente deveria discutir mais para frente, já conversando com alguns clientes, é o seguinte: quanto tempo você tem ali para ficar abastecendo esse veículo? Porque você abastece um veículo líquido e lá em 5 minutos, dependendo do carregador, ele vai levar um pouquinho mais de tempo. E aí você começa a montar em conjunto com esse gestor os indicadores e uma gestão de fato dessa frota elétrica, que é uma tendência e provavelmente vai trazer uma redução na economia das empresas. Em relação à infra, né, onde a Ipiranga justamente é um pouco do que o Mira falou, a escala vai vir, mas primeiro vem a demanda. Então, a gente está justamente construindo isso sob demanda e a gente enxerga assim, os postos de Ipiranga como grandes centros de recarga elétrica, mas não só isso. Então, provavelmente, esse mercado cresce através de parcerias, tá? Parcerias privadas. Então, a ideia é justamente que montadoras, empresas de tecnologia, empresas de energia, elas se juntem para justamente criar produtos onde ela possa atender o público em geral e, claro, o público B2B, que, ao meu ver, vai ser um público mais acelerado do que a pessoa física por todas essas vantagens que eu comentei.
Porque afinal o real estate, para ter a recarga, a Ipiranga já tem com a base de postos, né? Então já está lá, a infraestrutura, a parte da infraestrutura está montada, obviamente você precisa fazer os ajustes para receber o tipo de abastecimento que vai ser feito. Legal, super interessante saber que vocês estão olhando para isso já. É uma coisa que eu acho que está um pouquinho longe, né? A MapLink tem um projeto super interessante hoje, onde a gente mapeou todos os postos de recarga de veículo, né? E a gente fornece para o Google Maps hoje, essa base nossa que fornecemos para eles. É um projeto super interessante e a gente tem visto o crescimento gradual aí, interessante da base de postos de recarga, né? Vamos ver como é que isso torna realidade. Hoje é proibitivo, né? Um carro elétrico, a economia que vai gerar de combustível para você pagar ele de volta. Bom, se bem que com a gasolina como está, pode ser que acelerou um pouquinho, né? Mas ainda, uma outra coisa que eu vi um pouquinho, que eu conversando com um fabricante, é que tem uma outra questão importante, e aí, Mira, eu vou trazer aqui um tema para a gente falar um pouquinho. Eu sei que a gente dentro do TruckPad tem uma visão bastante interessante de manutenção, né? Você tem várias ações ali onde você ajuda o caminhoneiro a localizar o local de manutenção mais próximo, mas e trazendo esse ponto aqui, o que eu tenho ouvido é que um veículo elétrico, mesmo ele sendo usado numa frota comercial, que ela gira mais, ele tende a ter bem menos problemas mecânicos, porque você está falando de menos peças, né, menos partes para quebrarem, e isso também amplia a vida, a produtividade do veículo, né? Ele para menos para a questão de troca de peças e para manutenção, ele tem a questão da recarga. Mas essa outro lado, né, do veículo elétrico, que ser um veículo mais moderno, com menos partes, você acha que isso vai se tornar um benefício? E aí, Mira, no seu caso, isso vai chegar nos veículos pesados? Qual que é a visão do TruckPad para chegar ao veículo elétrico nas frotas mais pesadas, que foi um ótimo ponto que o Rodrigo trouxe, que está muito claro na última milha, né? Quem mora em São Paulo vê o tempo inteiro aqui do Mercado Livre, do Magalu, carro elétrico, mas você acha que isso vai chegar no pesado? E se essa história de menos componentes é uma coisa que faz sentido realmente para aumentar a produtividade dos veículos? Fred, é uma excelente pergunta, mas é uma pergunta para fazer para mim muito controversa, porque me permita discordar absolutamente de tudo, porque essa pauta de caminhão elétrico e de carro elétrico eu não compro. Para mim, o resumo, a minha frase para isso é o seguinte: carro elétrico pega fogo. Para quem for curioso, vai entrar aí no YouTube, escreve lá Tesla Fire, vai ver a quantidade de carro elétrico pegando fogo, ninguém divulga. Assim, a logística para esse tema de carro elétrico, o custo para se fazer a bateria, o custo para tudo. Essa pauta não me convence. É uma pauta que eu não compro e eu não penso ter, acho divertido, acho como um grande brinquedo de um adulto, isso divertido, tal, mas se eu tivesse que apostar $1 nesse tema de futuro muito próximo com relação a veículos, eu apostaria em hidrogênio. Eu não vou para elétrico, acho assim, nem o híbrido, nem nada. Assim, eu acho que o elétrico, de novo, essa pauta não me convence. Eu acho que o hidrogênio está aí. As grandes indústrias no mundo já pararam de investir no desenvolvimento dos veículos a combustão. E se você falar das grandes marcas, não vou citar nenhuma aqui para não criar constrangimento com relação a elas, mas é o seguinte: todas elas têm o seu departamento de hidrogênio, né, que acreditam muito mais nisso do que, de fato, no veículo elétrico. Aliás, vale registrar de que os primeiros veículos do mundo foram elétricos, né? Lá atrás, os Fords e tal, os Mercedes-Benz e tal. Se bem que o Benz, na verdade, Carl Benz, quando fez o primeiro veículo a combustão, depois nos Estados Unidos uma série de companhias também desenvolveram a combustão. De qualquer forma, o elétrico foi o primeiro veículo, né, de transporte de passageiros e de cargas, que na verdade era um grande brinquedo, ainda já era um brinquedo de gente grande, né? Os caras compravam para brincar com aquela história, como se fosse um Autorama aí. Mas essa pauta não me convence. Eu não apostaria nem um centavo em caminhão, carro elétrico. Acho que isso... não vou dizer que é uma porcaria, porque é exagero, porque tem muita gente séria trabalhando nisso, mas eu iria direto no hidrogênio. Então, o dia que se for falar de carro elétrico,
A gente fala, acho que vale a pena debater aqui, muito possivelmente na 8ª conferência da Global da Pará, sobre assim, o debate sério, mas sério, não sem paixões, sem modismo, sem Tesla e Apple, nada disso. Eu estou falando o seguinte, o que para de pé se é um veículo a hidrogênio, se é um veículo a bateria, do jeito que nós estamos discutindo aí. Então, eu não discuto esse tema porque eu acho que ele não vai. Mas você acha que isso chega nos veículos pesados ou não? Independente da forma hidrogênio ou elétrico, isso vai chegar no pesado? Eu acho que sim, eu acho que, de novo, se for hidrogênio é uma outra solução, né? Um outro sistema, eu acho que, de novo, polui muito menos, ele é muito mais fácil de ser administrado e aí tem toda uma consequência. Agora você matou a charada. Ganha essa corrida quem tem, você usou a expressão, né, o real estate, né? Quem tem a logística para essa história, né? Quem trabalha com estrada não trabalha exatamente via digital, não consigo distribuir um produto através de uma App Store, como faz a Google e a Apple. Eu distribuo um produto e tem que estar na estrada a 1.000, 2.000 quilômetros a partir de um determinado ponto. Isso é uma loucura. Então, quem tem a logística determinada é que ganha esse jogo, é que empodera os seus usuários. Então, como a Ipiranga, como o Profrotas tem essa série de soluções, como as fábricas, as montadoras, né? Na verdade não são fábricas, elas são montadoras de veículos que têm as suas redes de concessionária para abastecer. Nisso eu acredito. Tá? Mas é só com relação à tecnologia que eu acho que não vai ser elétrico e vai ser mais para hidrogênio no médio prazo. Legal. Vamos trazer o Mira para falar desse tema aí, que eu já vi que vai ser uma conversa interessante. Rodrigo, a gente carro elétrico pega fogo. Digita aí no Google. Tesla Fire. Vai cair para trás a quantidade de cara que pega fogo e ninguém fala nada. Vai lá. Rodrigo, estamos caminhando aqui para o nosso final. Alguma coisa que você queira adicionar nessa questão do elétrico, aí, de como é que vai ser o abastecimento? O Profrota, o importante é que o Profrotas vai ter preparado para isso, é isso? Exatamente. O importante é que se for elétrico ou hidrogênio, a gente vai fazer hidrogênio, elétrico, vamos poder usar o Profrota para resolver esse problema. A gestão vai ser nossa. Mira e Fred, pode contar com a gente aí, que a gente hidrogênio ou elétrico. Mas, assim, eu vejo muito essa divisão. Eu acho que o last mile vai para o elétrico, que tem um caminho para acelerar bastante nisso e reduzir custo. E provavelmente o cara muito pesado com viagens longas, aí sim iria para a linha do hidrogênio, mas é uma excelente discussão para a gente ter na 8ª conferência. Eu estou disposto a Rodrigo, participar. Rodrigo, não reduz custo, cara. Não reduz custo. Acho que elétrico não vai reduzir custo, não. Pelo contrário, vai aumentar o custo e o nego vai fazer conta e vai falar, puta, vamos parar com essa palhaçada, vamos para as peças que já estão aí, vamos dar um pulo para o hidrogênio. Acho que essa frase é perigosa, o elétrico não reduz custo. Tá? Se você o total cost ownership, ele não é menor e você tem que ter uma grande escala muito maior do que você tem hoje com combustível. Hoje ainda não, Mira, mas acho que hoje, chega, tá? Eu acho que não chega. De qualquer forma, vamos deixar um grande debate. Oitava conferência global da Pará. Rodrigo, presencial, viu? Queria que você me ajudasse aqui, encerrando com o Profrotas. O que você tem aí de mensagem de curto, médio prazo que vai acontecer? Tem alguma coisa na ponta da agulha aí para sair, antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui? Não, legal, Fred. Cara, tem algumas iniciativas bem interessantes aí para os próximos anos, né? Tem uma que eu acho que essa aí vai ser muito interessante para o gestor e para o motorista, que é a gamificação. Então, acho que está todo mundo falando ali do game, né? De trazer incentivos para o usuário final, e a gente tem um programa gigante aqui na mão, que é o Quilômetro de Vantagem, né? Com mais de 50 mil usuários. E a gente vai montar isso em conjunto com a nossa rede e dentro do aplicativo do Profrotas a gente já vai ter ali ano que vem o game ali para o nosso motorista, ou seja, esse cara vai estar cada vez mais engajado a utilizar a solução também. Acho que a parte do elétrico, sim, a gente começa a olhar um pouquinho mais como uma gestão, né, para ajudar nessa transição. Tem a questão do gás, do hidrogênio, ou seja, a gente está bem disposto aqui a co-criar com o nosso cliente, e eu acho que esse mercado privado ele está muito à frente ali do público nisso, e acho que a gente tem força aqui dentro do grupo para justamente a gente fazer essa co-criação com os nossos clientes. Em relação ao aplicativo, além do game, cara, acho que ele se consolida hoje, né? Hoje a gente tem mais de 100 mil transações já por mês, já tem mais ali de 1.000 clientes, a gente está muito forte nessa pegada de experiência do usuário, então hoje o nosso usuário está muito acostumado já a utilizar o nosso aplicativo, e aqui é só incluir mais features, né? Incluir o game, incluir toda
essa parte de antifraude para o nosso gestor, que já funciona, e as integrações. Então, é fugir justamente ali da questão do hardware, ir para o software. Então, tem algumas coisas como a geolocalização, a captura da litragem, sem nenhuma intervenção manual. Eu não preciso instalar nada no posto para ter isso, então já faço isso via nuvem. Eu acho que essa é a tendência. A gente vê que tem muita gente vindo atrás da gente, né? Depois de 3 anos de operação, acho que a gente já está bem avançado, tropeçou o que tinha que tropeçar, e hoje está 100% estável o sistema, os clientes estão utilizando com rara felicidade e cada vez mais os motoristas engajados. E até mandar um recado aí para o Wesley, né, que é nosso cliente lá no Tabocas, cliente também da Bolsat. Que pena que não. A pena, mas não vai faltar oportunidade. Agradeço a Conferência Global do Parar e pela oportunidade de estar falando aqui em nome do grupo. Show, legal. Mira, você também aproveitar aqui que tem só 10 mil gestores de frotas acompanhando a gente, então falar para eles qual que é o recado do TruckPad. Eu sei que o TruckPad está envolvido em um monte de coisa nova, pagamentos, dá um recado final, conta para a gente aí o que vai acontecer curto, médio prazo aí com o TruckPad antes da gente encerrar nosso bate-papo. Bacana, se a gente está falando de insights, né, Fred, para essa galera que cuida de gestão de frota, você sabe que na minha época, gestor de frota era aquele cara que ia lá, conferia se o veículo estava com a manutenção em dia, então ele fazia a gestão do veículo fisicamente. Só que hoje, 2021, eu posso afirmar para você que o gestor de frota é aquele cara que faz a gestão da conectividade das ferramentas que cuida da sua frota. Qual que eu estou falando? Não é gestão da frota, não é você olhar o caminhão e ver se ele está com a manutenção em dia. É fazer gestão se todas as ferramentas que você usa estão conectadas. É gestor de conectividade de ferramentas. Esse é um conceito absolutamente novo. Então, o gestor de frota ele tem que se atualizar muito intensamente, porque a enxurrada que esse pessoal está recebendo, né, de informações novas, de novas ferramentas, é uma coisa impressionante. Antigamente tinha uma irrigação, de vez em quando aparecia um sisteminha ou outro, era uma software house que criava. Hoje não, de todos os lados você vê todo dia novos aplicativos, novos sistemas sendo oferecidos, até gratuitamente para esse pessoal. Então a malandragem, quer dizer, a malandragem de uma boa, a manha do gestor é saber fazer a conectividade desses aplicativos, desses sistemas todos. Porque hoje é muito granulado. Antigamente tinha um fornecedor, né? Não vou mencionar aqui um RP gigante que não, deixa aqui o seu módulo de gestão e controle de ativos é comigo. Então o cara fazia tudo, você entrava num só sistema. Hoje não. É uma série de aplicativos e de plataformas. Então você tem que fazer. O gestor de frota hoje é o cara que tem que fazer a gestão da conectividade, esses vários aplicativos, essas várias plataformas se conversando para que você não tenha que redigitar, fazer o retrabalho. Esse é o primeiro tema. E aí é onde entra o TruckPad, porque a gente entra com uma ferramenta muito bacana para digitalizar a localização e contratação de caminhoneiros autônomos, né? Vale comentar que 1/3 de toda a frota que roda no Brasil é de propriedade do próprio motorista, né? Os empreendedores das estradas, né? Com o TruckPad, esse gestor ganha performance porque todas as outras ferramentas estão conectadas, seja o caminhoneiro através de um aplicativo, seja a gestora de risco já conectada na plataforma, né? E a visibilidade que a gente dá, né? Através de um painel de controle, onde esse gestor de frota vê onde estão as mercadorias que têm que ser transportadas pelos caminhões terceiros e vê na própria tela onde estão os caminhões terceiros ou os caminhoneiros que podem fazer esse serviço. E uma coisa mais bacana, como você registrou, que a gente recentemente lançou, é a formalização desse setor. Definitivamente a formalização, porque esse setor sempre sofreu com um negócio chamado carta-frete, uma moeda ilegal paralela que até hoje assola, né, a receita e a formalidade desses caminhoneiros. E o TruckPad Pay, que é um meio de pagamento de fretes homologado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, não é nada daquela história de plástico que você tem que dar um cartãozinho plástico na mão do caminhoneiro, nada disso. TruckPad Pay basicamente é um aplicativo, né, uma e-wallet, ou se viria uma conta digital na mão do caminhoneiro, que ele baixa no aplicativo, recebe por ali o frete, né, e as transportadoras emitem os seus documentos, né, o chamado Código de Identificação de Operação de Transporte, o CIOT, na NTT, através do TruckPad Pay de forma gratuita. Então, a gente dá um aplicativo gratuito para o caminhoneiro e dá o CIOT gratuito para as empresas para que eles formalizem a operação. Então, a gente está muito feliz em estar contribuindo com a digitalização, com a visibilidade
agilidade e com a formalidade desse setor. Quem quiser, é só entrar no truckpad.com.br, fazer um teste com a nossa ferramenta, que tenho certeza que vai gostar bastante, Fred. Quando falam que o Mira tem a logística no DNA, isso que ele está me falando agora, do Truckpad Pay, ele me falou em 2012, na primeira vez que ele sentou na minha frente, achando que ele ia dar um iPad na mão do caminhoneiro, mas ele já falava dessa nem chamava e-wallet na época, mas ele já falava disso. Muito legal, pessoal. Super obrigado aí pela participação de todos vocês, Carlos, Mira, Rodrigo. Foi super bacana. Espero que vocês gostem também, que vocês aproveitem. Sucesso para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado.